Bem-vindos ao vídeo sobre derivação implícita. E talvez você não saiba ainda o que significa dizer o que é uma variável definida implicitamente, mas você provavelmente já viu algumas fórmulas implícitas. Bom, nós estamos com certeza bem acostumados com variáveis definidas explicitamente. Por exemplo, y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 1. Nesse caso, y está definido explicitamente, certo? Porque está explícito, y é igual a isso aqui. É só eu pegar um valor de x, colocar aqui dentro e eu vou obter y imediatamente. Agora, se eu tenho uma equação como x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, e você provavelmente reconhece isso como sendo o círculo unitário centrado na origem, eu digo que o y está definido implicitamente em termos de x. Implicitamente. Por quê? Se eu der um valor de x, nós vamos precisar resolver uma pequena equação para calcular, para descobrir o valor de y. Então, se eu der, por exemplo, x é igual a 1 meio, você vai ter que elevar ao quadrado, passar para o outro lado, daí tirar a raiz dos dois lados, enfim, e daí você vai descobrir, no caso, os dois valores de y correspondentes. Bom, e vamos fazer aqui o círculo unitário, então. Nós sabemos que o gráfico é o círculo unitário. E o interessante é que essas fórmulas implícitas permitem fazer gráficos de coisas que não são funções. Por exemplo, o círculo unitário. Não tem como ter uma função que representa o círculo unitário, porque para cada valor de x eu tenho dois valores de y correspondentes, e isso não caracteriza uma função. Então, aqui é o eixo x, o eixo y. E vamos supor que o raio do círculo é 1. E vamos supor que eu quero calcular a inclinação da reta tangente ao círculo unitário nesse ponto aqui. Qual é a inclinação da reta tangente? Bom, nós sabemos, já dos outros vídeos sobre derivadas, que a inclinação é dy sobre dx, ou simplesmente y'. E é isso que nós vamos calcular, a derivada em relação a x, só que numa fórmula implícita. Bom, como nós fazemos aqui nas fórmulas explícitas, que é o que nós vimos até agora? Bom, é só pegar a derivada em relação a x dos dois lados, certo? Então, d sobre dx de y é igual a d sobre dx de tudo isso aqui, x ao quadrado menos 5x mais 1. Nós podemos escrever isso assim, dy sobre dx, ou simplesmente y' é igual a derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x, a derivada de menos 5x em relação a x é menos 5, e a derivada de 1 em relação a x é 0. Então, essa é a derivada de y em relação a x, é 2x menos 5. Para calcular a derivada aqui na fórmula do círculo unitário, nós vamos proceder de forma semelhante, pegando a derivada em relação a x dos dois lados da equação. Então, eu vou ficar com d sobre dx de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a d sobre dx de 1. Então, vamos fazer aqui de forma bem detalhada, porque eu não quero confundir você. Nós podemos pegar a derivada separadamente, certo? Então, é d sobre dx de x ao quadrado mais d sobre dx de y ao quadrado é igual a 0. Derivada de 1 em relação a x é 0. 1 é só uma constante em relação a x. Bom, a derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x, mais... Agora, qual é a derivada de y ao quadrado em relação a x? Aqui a pergunta complica um pouco, certo? Porque eu não sei exatamente o que é o y em relação a x. Eu sei que eles estão relacionados por uma equação, mas eu não sei exatamente o que é o y em relação a x. E aqui que entra a regra da cadeia. Lembre-se, o que diz a regra da cadeia? A regra da cadeia diz que eu pego a derivada da função como um todo, digamos assim, a derivada de y ao quadrado em relação à parte de dentro, em relação ao próprio y. Então, é a derivada em relação ao próprio y de y ao quadrado, e eu multiplico pela derivada da função de dentro em relação a x. Então, eu multiplico
pela derivada da função de dentro, que é y, em relação a x. E isso vai ser igual a zero. E eu sei que agora eu devo ter confundido você completamente, certo? Porque da onde que vem essa... talvez você nem esteja acostumado a ver a regra da cadeia dessa forma. Na verdade, aqui nós poderíamos cancelar os dy's e voltaria a ser o que era antes, certo? D sobre dx de x ao quadrado. Mas vou tentar dar uma ideia melhor do porquê que eu escrevi assim. Se eu tenho, por exemplo, a é igual a b ao cubo e b é igual, vamos colocar, seno de c. E eu quero saber qual é a derivada de a, não em relação a b, mas em relação a c. Bom, isso é a derivada em relação a c de b ao cubo, certo? Porque a é igual a b ao cubo. Pego a derivada dos dois lados. E agora eu uso a regra da cadeia. Eu pego a derivada da função como um todo, a derivada de b ao cubo em relação ao próprio b. Lembre-se, é a derivada da função como um todo. Eu pego a derivada da função de fora em relação à parte de dentro, em relação ao b. E daí eu multiplico pela derivada de b em relação a c. A derivada de b ao cubo em relação a b é 2b ao quadrado, e a derivada de b em relação a c, essa é fácil. A derivada do seno de c em relação a c é o cosseno de c. E o que é b ao quadrado? Bom, b é o seno de c, certo? Então, substituindo ali, eu fico com seno ao quadrado de c vezes o cosseno de c. Essa é a nossa derivada. E isso é exatamente o que nós faríamos, digamos assim, com a regra da cadeia na forma mais falada. Vamos substituir aqui o que é d sobre dc de b ao cubo. Bom, isso é d sobre dc. O b vale seno de c, então b ao cubo é seno de c ao cubo. E agora nós usamos a nossa regra da cadeia. Lembre-se, eu vou falar em outra ordem. Eu pego a derivada da função de dentro em relação a c. Então, eu pego a derivada da função de dentro em relação a c, que é exatamente o que nós fizemos aqui, a derivada da função de dentro, que é o b em relação a c, e eu multiplico pela derivada da função como um todo, a derivada da parte de fora em relação à parte de dentro. Então, eu pego a derivada da parte de fora, a derivada de seno de c ao cubo, em relação ao seno de c. Ou, como o seno de c vale b, eu posso escrever assim. Posso escrever a derivada de b ao cubo em relação a b. E falando de uma forma mais rápida, que eu devo estar confundindo você completamente agora, mas eu estou fazendo o meu melhor para explicar isso aqui. Falando da forma mais falada, nós falamos a derivada da função de dentro é o cosseno de x, cosseno de c, aliás, e nós multiplicamos pela derivada da função como um todo. A derivada de alguma coisa ao cubo é 3 vezes esse alguma coisa, esse seno de c ao quadrado. E aqui eu coloquei 2, me desculpem, é 3. Agora sim que eu confundi você completamente. Bom, então, para isso que serve a regra da cadeia. Então, para calcular a derivada de y ao quadrado em relação a x, eu primeiro calculo como y ao quadrado varia em relação ao próprio y. E daí eu multiplico por como o y varia em relação ao x. E é isso que eu quero saber, na verdade, certo? É isso que eu quero descobrir, a inclinação da reta tangente, dy sobre dx, como y varia em relação a x. Então, isso vai ficar 2x mais a derivada de y ao quadrado em relação a y é 2y, certo? Se fosse x ao quadrado em relação a x é 2x, só que aqui é y, e vezes isso aqui que eu não sei, dy sobre dx, que para simplificar eu vou escrever como y', e eu sei que isso vai ser igual a zero. E agora, para achar o y', eu só resolvo uma equação, certo? Fica 2y vezes y' é igual a menos 2x, posso simplificar por 2, então y' é igual a menos x, esse y passa dividindo,
menos x sobre y. Bom, vamos recapitular o que nós fizemos, certo? Porque a minha explicação pode ter ficado bastante confusa. Então, a primeira parte é bem fácil, certo? Pegar a derivada em relação aos dois lados. A derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x. Mas qual é a derivada de y ao quadrado em relação a x? Bom, eu uso a regra da cadeia. Eu vejo como y ao quadrado varia em relação ao próprio y. Eu pego a derivada em relação à própria função de dentro, em relação àquilo que está elevado ao quadrado, e eu multiplico pela derivada da parte de dentro em relação a x. É como se o dy aqui e esse dy se cancelassem, na verdade. A derivada de y ao quadrado em relação a y é 2y, e eu multiplico, então, pela derivada de y em relação a x, que é y', e daí é só resolver e achar o y'. Então, se eu quero saber, por exemplo, a derivada, melhor dizendo, a inclinação da reta tangente, vamos supor no ponto, se o x vale 1/2, quanto que vale y aqui no círculo unitário? Se o x vale 1/2, y vale raiz quadrada de 3 sobre 2, certo? Vamos pegar o valor positivo apenas. Então, o x vale 1/2 e o y vale raiz de 3 sobre 2. Então, qual vai ser a derivada naquele ponto? É só eu aplicar a fórmula. A derivada é menos x, então menos 1/2 sobre raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso é igual a menos 1 sobre raiz de 3. E faz sentido porque aqui a reta tangente de fato é decrescente. Então, por isso o sinal negativo ali. Bom, era isso. E se você não entendeu, tente assistir o vídeo de novo. E se você ainda não entendeu, pode clicar ali em não gostou ou deixar um comentário. E com certeza eu vou fazer mais vídeos com mais exemplos e eu espero que você entenda isso aqui. Que, na verdade, depois que cai a ficha, você vê como é fácil, mas talvez eu não tenha conseguido fazer cair a ficha. Então, até o próximo vídeo.